Bom, turma, agora eu vou falar para vocês sobre uma outra linguagem que é a SMARTS, tá? Que é uma linguagem que permite especificar subestruturas usando regras que são extensões da SMILES, que eu falei para vocês no vídeo anterior. Então a SMARTS, ela, como está dizendo aqui, é uma extensão da SMILES e permite que você procure subestruturas dentro de um banco de dados de estrutura, tá certo? Você procurar aquelas moléculas que contêm aquela subestrutura. Então aqui está explicando o que é essa busca de subestruturas. É o processo de encontrar um padrão particular em uma molécula. E é uma tarefa extremamente importante de computação em química. Você encontrar subestruturas comuns, tá? Então aqui estão alguns exemplos. Por exemplo, você quer procurar por um grupo funcional. Então tem como você especificar o grupo funcional que você quer usando a linguagem SMARTS. Como eu já falei anteriormente, buscar um banco de dados por estruturas similares com determinada atividade biológica. Então, como eu já falei para vocês em estudos QSE, você tem normalmente uma estrutura comum ou parecida. Então você determina o SMARTS, aí faz a busca nos SMILES do banco, né? Porque os SMARTS, você pega uma subestrutura do SMILES e aí ele faz essa busca. Aí por que é importante essa linguagem? Porque isso é um problema já resolvido em computação, que é a busca de uma subcadeia dentro de uma cadeia de caracteres. É simplesmente isso. Então já tem um algoritmo que faz isso, faz essa busca rapidamente, tá? E outra aplicação que exemplo é procurar por estruturas caracterizadas previamente e comparar os dados ao de uma estrutura desconhecida, ver se aquela estrutura, por exemplo, você sintetizou uma nova estrutura, ver se ela já existe, alguém já sintetizou em algum lugar, tá certo? Então, daqui um exemplo, ó. Eu quero procurar em uma base de dados estruturas que contêm um grupo fenol. Então, qual é a string SMARTS que especifica o grupo fenol? Aqui, ó, é igualzinho o SMILES, ó, OH entre colchete, o H tem que estar entre colchete, ligado a quem? Ao carbono que faz um ciclo. Ó. Os carbonos minúsculos são aromáticos, né? Ó, C1, aí ele vai e fecha o ciclo no outro C1. Então, a maioria das especificações SMILES são SMARTs válidos, tá? Isso aqui eu peguei da referência lá do SMART, eu nunca vi um que não fosse, tá bom, turma? Mas já que está dizendo aqui a maioria, deve existir algum exemplo que não é verdade. E o uso de SMARTs permite especificações de buscas por subestrutura que são eficientes e flexíveis e fazem sentido para os químicos. Como eu mostrei para vocês, em princípio essas linguagens são meio estranhas, mas depois você vai montando a molécula na sua cabeça, vocês viram que eu me confundi lá no vídeo anterior, em alguns casos, mas quando você vai pegando o jeito, é mais fácil você fazer uma busca usando SMILES e SMART do que ficar desenhando e procurar por uma subestrutura, tá certo? Então, na linguagem, os rótulos utilizados para especificar átomos e ligações são estendidos, ó, a gente, por exemplo, os rótulos para especificar átomos e ligações são os mesmos dos SMILES, tá? Os símbolos dos elementos, as ligações simples, duplas e triplas, aromáticas. Só que além disso, você tem operadores lógicos que permitem você fazer uma busca. Então, você pode buscar por uma subestrutura que tenha esse átomo ou esse ligado a uma cadeia, ou que tenha esse átomo e esse fazendo parte da subestrutura. Então, operadores lógicos são isso, ou, e, tá certo? Isso permite especificar SMARTs de maneira mais genérica. Então, aqui está um exemplo, ó. Por exemplo, esses SMARTs aqui, ó, C,N, o vírgula na linguagem SMARTs é o OU. Então, se eu especificar isso aqui no meio de uma cadeia de caracteres SMART, eu quero dizer que eu quero que tenha ou um carbono, ou um nitrogênio, ou um carbono alifático, ou um nitrogênio alifático, ligado lá no átomo que vem depois, no átomo que vem antes, tá certo? Aí aqui um símbolo que não tem no SMILES. Eu quero que tenha uma determinada ligação entre dois átomos. Ela pode ser simples, dupla, tripla, tanto faz. Então isso aqui é o TIL, representa a ligação de qualquer tipo. Isso aqui não tinha no SMILES, né? Porque lá no SMILES eu tenho que especificar qual é o tipo de ligação, eu tenho que caracterizar a molécula. Aqui não, o SMARTS é uma linguagem para eu fazer buscas. Então eu posso fazer essas buscas usando símbolos genéricos. O TIL é uma ligação genérica. Eu vou mostrar aqui para vocês que o asterisco é um átomo genérico, tá certo? Então eu quero procurar por moléculas que têm um anéis de 6 membros. Não quero saber quem são esses membros, se é carbono, se é nitrogênio, se as ligações são simples, duplas ou triplas.
eu coloco só asterisco e tio lá no meu anel que eu estou montando, tá certo? Aqui, pessoal, está uma série de símbolos que você pode descrever propriedades atômicas, que vão além daquelas usadas em Smiles. Então, como eu falei para vocês, ó, o asterisco é o coringa, qualquer átomo. Aí, A maiúsculo é um átomo alifático, né, que não é aromático. Aí, D seguido de um número N. Tá? Aqui está essa representação aqui, mas é seguido de um número. Já vou mostrar exemplos. Então, isso aqui é o grau. Quantas ligações explícitas o átomo faz? H seguido de N, total de hidrogênios ligados. H minúsculo seguido de N é total de hidrogênios implícitos, que né, a gente viu lá no Smiles, né? Você não precisa colocar os hidrogênios explicitamente. R seguido de um número, se é membro de um anel de tantos membros, né? Rn é o tamanho do anel, pertence ao menor anel, que é smallest subset size ring. Subconjunto, o menor anel possível, né, de tamanho N. Aí aqui a valência, que é a conectividade, ó, ordem total de ligação, total de ligações, conectividade em anéis, aí carga positiva, você pode procurar por íons na subestrutura, íon negativo, positivo. Aí no Smarts tem uma coisa interessante aqui que você pode especificar os elementos que você quer na sua busca pelo número atômico, tá? Não necessariamente o símbolo. Você pode usar o símbolo, que nem no Smiles, mas pode usar o número atômico. Aí você coloca aqui o hashtag, né, o jogo da velha, seguido do número atômico. 6 é o carbono, 7 é o nitrogênio. Aqui, ó, quiralidade, que nem a gente viu, né? Anti-horária e aqui horária. Aí aqui, esse aqui, sinceramente, eu não sei não, tá? E aqui você pode procurar por uma massa atômica, né? Pelos elementos, pela massa atômica. Então aqui os exemplos que eu falei, ó, carbono alifático, carbono aromático, é minúsculo. Um átomo qualquer aromático, por exemplo, um nitrogênio, né? Se eu colocar N minúsculo, é um nitrogênio aromático. O minúsculo, oxigênio aromático. Aí, ó, hashtag 6 é o carbono, né? Aí, ó, cálcio, Ca. Aqui é um átomo com carga 2+. Aqui um átomo em qualquer anel, porque eu não coloquei um número do lado. D3 é um átomo que faz 3 ligações explícitas. X3 é um átomo com 3 ligações totais. E V3, átomo com de ligação 3. Aqui, ó, interessante. Ó, quando você vai procurar por aquele isômero específico, né? Não, eu quero só o isômero R, de uma determinada configuração. No caso aqui vai ser o... Ah, eu tenho que desenhar para ver, tá? Mas, enfim, você coloca aqui, ó, tá vendo? Ó? Carbono ligado a hidrogênio, flúor e oxigênio. Ó. Então, nessa ordem, no sentido anti-horário, né? Arroba é o sentido anti-horário. 2 arrobas, sentido horário. E aqui eu posso colocar uma interrogação se eu quiser que... Não, eu estou procurando pelo sentido anti-horário, mas pode ser também que não, se não tiver especificado, eu quero que você me retorne, tá? Por exemplo, você encontra lá na base de dados, não especificou se é o R ou se é o S, está no sentido horário ou anti-horário. Mas me traz. Tá certo? Aí aqui os símbolos, né? Também parecidos com o Smiles, né? Para as ligações, só que aqui tem algumas coisas além, né? Então, como a gente viu lá no Smiles, se você não colocar nada, colocar os átomos adjacentes, um seguido do outro, isso aí significa ligação simples. Mas se eu quiser especificar explicitamente, eu coloco aqui o tracinho, né? O menos, que é a ligação simples alifática. Aí aqui a barra, como a gente especificou, né? Para cima ou para baixo, quando você procurou o isômero E e o Z. Aí aqui você pode colocar a interrogação, que pode ser ou você me retorna o isômero E, ou se ele não tiver determinado, me retorna. A interrogação quer dizer isso. Aí aqui é a mesma coisa do Smiles, né? Ligação simples, ligação dupla, tripla, aromática. Aí aqui o que não tem, que é a ligação qualquer, e aqui é uma ligação em um anel. Quando você não coloca entre colchete, aí não é a quiralidade, é a ligação em um anel. Tá aqui os exemplos, ó. Qualquer carbono alifático, qualquer par de carbonos aromáticos. De novo, carbonos aromáticos unidos por uma ligação aromática. E aqui carbonos aromáticos unidos por uma ligação simples, né? Você pode ter isso, por exemplo, no benzeno. E aqui a questão das operações lógicas, né? Que eu falei para vocês que tem na linguagem Smarts. Então, a exclamação significa negação, então não.
Então, aí você pode colocar aqui uma expressão SMARTS. Então, não exclamação é um, significa não é um. Quando estou procurando, eu quero um conjunto de moléculas que não tenha isso aqui. Aí você coloca a exclamação. O E aqui comercial é o E, tá certo? Aqui alta precedência, porque ele tem precedência sobre o restante das buscas. Porque o E, em lógica, tá? Não sei se vocês já estudaram lógica, mas o E, ele tem precedência em relação ao OU. Tá? É como se fosse a multiplicação que tem precedência em relação à soma. Mais ou menos isso, tá? Aí, a vírgula, né? É o OU, que nem eu mostrei lá naquele exemplo, a carbono ou nitrogênio alifático. E o ponto e vírgula é o E com baixa precedência. Então, é como se eu tivesse rebaixado a operação E para ter menos precedência em relação às demais, tá? Então, vou mostrar exemplos aqui, ó. Tá vendo? Ó? O que está aqui? Ó? CH2 é um carbono ligado a dois hidrogênios. Carbono alifático, que o C é maiúsculo, com dois hidrogênios. Então, se eu colocar isso aqui na busca, ele vai me... Por exemplo, tem lá uma base de dados. Ele vai me retornar todas as moléculas que tem um carbono alifático ligado a dois hidrogênios. Aí olha aqui, ó, essa aqui agora. O que eu estou procurando? Um carbono não alifático, né? Porque C não é carbono alifático, então exclamação carbono não alifático. E, o ponto e vírgula é o E, com baixa precedência, né? Um anel. Então eu quero todas as moléculas que têm um carbono não alifático e um anel. Aí aqui, ó, mesmo significado que o anterior. Por quê? Ó, de novo, aqui é o não alifático. Por que isso aqui é igual a esse? Porque se eu quiser especificar que tem um anel, eu coloco R. Se eu quiser especificar que não tem um anel, eu coloco R0, né? Eu quero que significa o R0? Eu tenho um anel de 0 membros, né? Anel de 0 membros é a mesma coisa que não ter um anel. E se eu negar isso aqui, é a mesma coisa que ter um anel, tá? É só pra gente explorar aqui a linguagem, tá, pessoal? Não precisa usar isso aqui desse jeito aqui, com essa lógica toda. Olha aqui, ó. NOH1. Não, NiH1 significa nitrogênio ligado ao hidrogênio no pirrol, né? Que é o nitrogênio aromático. Aqui é a mesma coisa, né? Porque esse aqui é o E de baixa precedência, esse aqui é o de alta precedência. E aqui também é a mesma coisa, porque quando você não especifica, né? Significa que eles estão ligados, né? Quando você coloca adjacente. Aqui, qualquer carbono aromático ou nitrogênio ligado ao hidrogênio do pirrol, né? Que a vírgula é o OU. Aqui, ó, átomo com 3 ligações e nenhum hidrogênio. H0 significa que não tem hidrogênio. Aqui, ó, já está juntando 3, ó. Carbono aromático ou nitrogênio aromático e exatamente um hidrogênio. Aqui, estou procurando átomo de cloro, aqui um átomo de massa 35 e aqui o cloro de massa 35, se o isótopo for especificado. E aqui eu estou procurando quem? Flúor, ou o cloro, ou o bromo, ou o iodo, ou seja, os 4 primeiros halogênios. Eu quero ver se tem algum halogênio naquele conjunto de moléculas. Tá certo? E aqui, pessoal, tá a referência, né? Isso aqui eu tirei de lá e aqui tem um negócio muito mais amplo, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, aqui uma coisa interessante, duas coisas interessantes que eu vou mostrar aqui para vocês desse site. Primeiro, ó, grupos funcionais, tá? Então, ó, alcano, CX4, é um carbono que faz 4 ligações, né? Aí aqui um alqueno, né? Carbono que faz 2 ligações, dupla C. Aqui é um aleno, né? Composto alênico, tem 2 ligações duplas seguidas. Composto vinílico, né? Carbono fazendo 3 ligações, dupla, e aqui o carbono fazendo 3 ligações. Aqui um alcino, né? Aí aqui, ó, como é que eu represento a carbonila, né? C dupla O, né? O oxigênio fazendo uma ligação, não pode estar fazendo outra. E aqui um carbono fazendo 3 ligações, eles estão ligados por dupla. Então isso aqui, ó, tá vendo? Ele tá fazendo, ó, ele faz hit com, né? Vai casar com ácido carboxílico, tem carbonila, éster, tem carbonila, cetona, aldeído, ácido carbônico, anidrido, ácido carbâmico, éster, aleto de acila, amida. Então, se tem carbonila, por isso que tá aqui, ó, low specificity, baixa especificidade. Aí, aqui ele encontra estrutura de ressonância, tá?
porque aqui se você colocar as cargas, né, as estruturas de ressonância, ele vai encontrar carbonila com carbono. Então, que você vai especificando, ó, carbonila com nitrogênio, carbonila com oxigênio, aí ele vai casando só com menos coisas, tá? Não vou entrar em detalhe aqui, pessoal, senão vai... Ó, aleto de acila, carbono que faz 3 ligações, dupla com oxigênio que faz uma, seguido de um aleto, né? Flúor, cloro, bromo e iodo. Aí, se eu quiser especificar um aldeído, não quero encontrar aldeído. Então, o que é que eu tenho que ter? Um carbono que faz 3 ligações, ligado a um hidrogênio, né? Fazendo dupla com oxigênio. Tá certo? Tem que ter um hidrogênio obrigatoriamente, ele tem que fazer 3 ligações, uma delas é com hidrogênio, tem que fazer a dupla com oxigênio, tá? Vou aqui para os mais simples. Amida, o que é que eu tenho que ter para ter uma amida? Nitrogênio fazendo 3 ligações, ligado ao carbono que faz 3 ligações, que faz a dupla com oxigênio, né? Deixa eu ver aqui. Íon carboxilato, ó, com O-. Deixa eu ver o acetona, né? Que é mais simplesinha. Carbono, né? O número atômico 6, ligando ao carbono que faz 3 ligações, que faz dupla O, que liga com outro carbono, que é o número atômico 6, tá? Acetona, tá? E a outra coisa que eu vou mostrar para vocês que é interessante aqui, vou procurar aqui no Ctrl F, que é doador e ligação de hidrogênio. Pronto, tá aqui, ó. Doador e ligação de hidrogênio, olha só. Então isso aqui é muito legal, por exemplo, você saber se sua molécula tem átomos doadores e aceptores de ligação de hidrogênio. E quantos? Por exemplo, você faz lá aqueles programas que a gente usou, acho que no Marvin Sketch ele determina isso, no Ken Sketch eu não me lembro, tá? Mas a gente viu isso, né? Ele, tem doador de ligação de hidrogênio, aceptor, é só fazer um match com string smarts. Então tá aqui, ó, quem é um aceptor de ligação de hidrogênio? Ele está dizendo aqui que é um carbono ou um nitrogênio e não está num anel, tá certo? Fazendo ligação dupla com oxigênio. Então ele fala aqui, ó, ele apenas vai achar, né, fazer um hit com o carbonila ou grupo nitroso, né? Então ó, ele faz matches, um padrão de 2 átomos consistindo de um carbono ou um nitrogênio que não está no anel fazendo ligação dupla com oxigênio, né? Foi o que eu acabei de falar. Aí aqui uma outra, porque aqui tem as definições, né, de aceptor de ligação de hidrogênio. Nessa outra definição aqui, ó, você já tem mais coisas, né? Ó. Carbono, flúor, cloro, bromo e outro. Não, aqui não é. Ó. Um aceptor de ligação de hidrogênio é um heteroátomo que não tem carga positiva, tá certo? Note que oxigênio negativamente carregado ou enxofre estão incluídos. E estão excluídos os halogênios, incluindo o flúor, oxigênio heteroatômico, enxofre e o nitrogênio do pirrol. Então tá vendo que tem um não aqui, ó. Não, o que não é aceptor de ligação de hidrogênio? Os halogênios, ó, flúor, cloro, bromo, iodo. Oxigênio, que ele fala aqui, acho que esse é oxigênio heteroaromático, né? Heteroaromático, por isso que ele está minúsculo, né? Enxofre heteroaromático. Nitrogênio que faz 3 ligações, porque aí para ser aceptor de ligação de nitrogênio ele não pode fazer 3 ligações, né? Não, até pode, não sei se esse aqui é o do pirrol, depois eu vou investigar melhor. Aí aqui, ó, o nitrogênio com valência 5, aí agora sim, fazendo 5 ligações ele não pode. O fósforo com valência 5, aqui é o fósforo, né? Aqui é o enxofre com valência 4, o enxofre com valência 6 e os íons carregados positivamente, ó, mais 1, mais 2 e mais 3. Qualquer átomo com carga mais 1, mais 2 e mais 3 está fora, tá? Então isso aqui é interessante, turma. E aqui é uma fonte, por exemplo, é difícil de entender isso aqui, mas aceptor de ligação de hidrogênio é isso. Pode copiar e mandar bala lá no seu conjunto de moléculas que você vai encontrar, né? Quem é aceptor de ligação de hidrogênio e quem é doador de ligação de hidrogênio. Então aqui é o doador aqui, por essa definição, é um heteroátomo não carregado negativamente com pelo menos um hidrogênio. Tá certo? Então, se é heteroátomo, não é o carbono, né?
com pelo menos um hidrogênio, então que não é H0 e que não é carregado negativamente. Então não pode ter carga nem -1, nem -2, nem -3. Outra definição aqui é que ele deve ter uma ligação NH, ou uma OH, ou uma FH, né? Aquela definição tradicional que a gente vê lá do ensino médio, né? Ligação de hidrogênio, quando você tem o flúor, oxigênio ou nitrogênio ligado ao hidrogênio, né? Então aqui, ó. Não pode ser H0, ou seja, tem que ter um hidrogênio ligado ou ao nitrogênio, ou ao oxigênio, ou ao flúor. Então, isso é bem legal, tá, turma? Bem legal de você procurar, tá certo? Fazer buscas com esses smarts. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz busca em duas bases de dados, a PubChem e o Campbell, tá? Então, ó, no PubChem, pessoal, ele tem aqui, ó, como que você faz as buscas? Você pode buscar por doença, né? Por exemplo, Covid-19, pelo nome comercial, aspirina, né? Ou por outro nome que você tenha, pelo nome UPA que você pode buscar, tá certo? Aí você tem aqui o código INCH e aqui o SMILES, tá? Aí eu vou buscar pelo SMILES aqui. Deixa eu só abrir aquela molécula que a gente desenhou, tá? Para pegar o SMILES dela, vamos procurar ela, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui tá ok. Deixa eu ver se tem os arquivos recentes aqui. Esses arquivos recentes aqui estão muito antigos. Deixa eu abrir mesmo aqui então. Tá? Pronto, esse aqui, ó, esqueleto, né? Tem até um composto 40 aqui. Ó, lembra do nosso esqueleto lá? Daquelas moléculas que a gente desenhou? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou gerar o SMILES, né? Aqui, ó, Tools, Generate, SMILES Notation, né? Então tá aqui, ó, o SMILES. Dá um Ctrl C. E aí eu vou lá no PubChem, tá? O PubChem, se você quiser, você pode desenhar também. Ó, vou até abrir aqui. Só que esse editor dele aqui é horrível, tá? Mas aí se você for desenhando, ele vai desenhando e já vai colocando o SMILES aqui, atualizando para você. Ele tá devagarzinho ainda aqui, mas ele... Ó, tá vendo? Ó, vai fazendo aqui, tá certo? À medida que você vai fazendo, ó, ele vai gerando o SMILES. Se você quiser que gere o SMARTS, ele gera, tá certo? Tá vendo? É um anel aromático aqui, ó, o 6 é o carbono. Mas como eu falei, esse editorzinho é muito ruim, tá? Eu prefiro desenhar no Sketch, copiar o SMILES e trazer para cá. Aí, ó, copiei o SMILES, tá? Tá vendo? Ele especificou aqui, ó, esse carbono aqui é para baixo, esse aqui é para cima, nessa ligação. Aí eu vou buscar. Aí, olha só. Em princípio, você faz a busca por SMILES. Aí ele fala aqui, ó, tá vendo? Ó, tratando essa como estrutura, uma busca por um SMILES, por um identificador SMILES. Aí troque para o SMARTS, porque aí ele traz uma, né? O SMILES tem que casar com uma molécula, não tem um SMILES que sirva para duas, né? SMILES é identificador único. Então eu venho aqui para o SMARTS, tá? Trocar para o SMARTS. Aí o que ele faz? Aí agora ele busca pela subestrutura, tá? Aí tá vendo, ó? 1000 resultados incompletos, porcentagem da base de dados buscada, 3%. Aí você pode mandar buscar na base de dados toda, né? Ele só deu uma pequena amostra aqui. Eu não vou fazer porque vai demorar, mas já tem 1000 resultados aqui, tá? Então tá vendo, ó? Ele traz aqui, ó, várias moléculas. Então eu vou pegar qualquer uma delas aqui. Vou pegar a primeira não, vou pegar a segunda, tá? E aí, não sei se vocês já viram essa base de dados, ó. Ele traz uma série de informações, né? Traz o nome, sinônimo, fórmula molecular. Aqui, ó, estrutura 2D, né? Tem aquela subestrutura que a gente buscou. Estrutura 3D, ó.
Aí se você quiser fazer o download, tá? Você escolhe o formato SDF, turma. É um tipo de formato MOL daqueles que a gente viu. E aí se você baixar SDF, você pode converter para qualquer formato que você quiser no OpenBabel. Aqui estrutura 2D, estrutura 3D. Também você baixa SDF, tá? Você pode baixar só a imagem se você quiser, tá certo? Aí, ó, nomes identificadores, ó, nome UPAC, INCH, chave INCH, ou Smiles canônico, tá? Que eu falei para vocês que ele gera, que é único. Smiles isomérico, que ele especifica as ligações, tá? Forma molecular, CAS, até o Wikipedia tem aqui, tá? Sinônimos, ó, propriedades físicas, peso molecular, log de P, aí tá vendo, ó, contador de ligação, número de doador de ligação de hidrogênio, aceptor de ligação de hidrogênio, tá certo? Ó, área superficial, polar topológica, átomos pesados, carga formal, então um monte de coisa. Aí ele fala quem foi que calculou, né? Aí registros relacionados, então você tem outras moléculas parecidas relacionadas, compostos relacionados, substâncias, até os vendedores, ó, se você quiser comprar, você acha, tá? Informação de toxicidade, que já foi testado, tá? Patente, tá certo? Ó. Interações biomoleculares e rotas, tá? Com que proteína que interage, a proteína lá no PDB, tá certo? Ó. Ligantes a partir da ligação com proteínas em estrutura 3D, ó. Então, se você for lá no PDB, aqui é o código do ligante, aqui o código da estrutura. Então, se você for no PDB, você vai encontrar lá uma proteína que está com esse ligante complexado, tá certo? Aí, ó, resultado de teste biológico. Ó, atividade anticonvulsivante, que é exatamente do artigo que eu mostrei para vocês lá naquele vídeo que a gente desenhou as moléculas. Então, tem muita informação, pessoal. Muita informação que você acha aqui no PDB, ou no PubChem, tá certo? Então aqui é exatamente o artigo lá que eu mostrei. Aqui tem um outro artigo, ó, se vocês quiserem buscar. Aqui no Campbell, você também faz a busca. Ele fala aqui, ó, você pode fazer ó, imatinib, que é o nome, né, do medicamento, ou se você quiser, não, estou procurando coisa, fármaco que age no cérebro, né? Ou o Smiles, que é que ele fala, ó, o que ele tem na base de dados? 2,1 milhões de compostos, 1,4 milhões de ensaios, 80 mil documentos, porque eles trazem os artigos também, 13 mil fármacos, 38 mil indicações, 2 mil células, 5 mil mecanismos, 14 mil alvos, 739 tecidos, né? Então, muita coisa que ele traz aqui, ó, tá vendo? É que eu vou fazer a busca aqui, copiar aqui de novo meu Smarts, tá? E vou fazer aqui a busca. Aí aqui, pessoal, ó, ele traz várias entradas aqui, tá certo? Aqui ele traz nessa forma de cards. Eu prefiro na forma table, que ele traz na forma de tabela. Olha quantos compostos ele achou. 2 milhões de compostos, tá? E você vê que a busca é no instante, porque ele faz a busca pelo Smart. Essa busca é rápida, tá? Então ele dá aqui ó, várias propriedades. Ó, peso molecular, alvo, se tem algum alvo. Ó, bioatividade, se tem algum dado de bioatividade, tá certo? Log de P. Então, se você quiser fazer o download disso aqui em CSV, em TSV, CSV é o Comma Separated Values, né? É como se fosse um arquivo do Excel, só que ele é um arquivo texto separado por vírgula, mas você abre no Excel. E TSV é a mesma coisa, só que é separado pelo tab, pela tabulação. E SDF é o formato das moléculas, né? Então, ó, você tem aqui, ó, Browse Activities. Aí ele fala, ele tá desabilitado porque ele manda eu filtrar, né? Ó. Tá vendo? Ó, selecione um filtro com menos de 1024 itens para ativar esse link, tá? Então deixa eu ver aqui, ó. Aqui ele traz aqui, ó, várias coisas para você selecionar. Tem um aqui, um dos filtros que é legal, tá aqui, ó.
esse RO5 violations, né? É o Rule of Five, né? Que são essas regras de Lipinski, não sei se vocês já ouviram falar. Então são regras, né? Que são testes que você faz no composto para ver se ele é um potencial fármaco, tá? Então, os compostos que violam nenhuma regra, que violam uma, duas, três e por aí vai. Deixa eu ver o que eu vou filtrar aqui. Eu vou abrir um registro, tá? Só para a gente dar uma olhada. E as informações que ele traz, ó. Então tá aqui esse registro. Na verdade ele é parecido, né? Ele fez uma busca por não 100% igual, mas parecido, ó. Compostos similares. Aí atividade, o que é que ele tem? Inibição do que? Ensaio. Literatura, não tem dado na literatura. Target predictions, aí, ó, as propriedades também, ó, ligações rotacionáveis, aí aceptor de ligação de hidrogênio, doador, ó, as regras que ele viola de Lipinski, né? Ó, HBA Lipinski, HBD Lipinski, violations, né? PKA, log de P, anéis aromáticos, átomos pesados, tá? Aí alertas estruturais, aqui ele mostra o que ele achou de parecido, né? Não, aqui ele mostrou que tem éster, né? Referência cruzada, por aí vai. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu escolher um filtro, tá, pessoal? Pra gente pegar aqui, ó. Enzima, tá? Que tem 118. Aí, ó, Browse Activities. Aí eu vou colocar aqui, ó, Browse Activities. Vou colocar tudo. Pra ver o que ele vai me mostrar aqui de atividades. Tá certo? Deixa eu ver aqui o que ele traz. Aí ele fala aqui, ó, hepatotoxicidade aguda, moderada. Então aqui, ó, ele trouxe por toxicidade, tá certo? Deixa eu ver o que mais de interessante que eu tenho para mostrar para vocês. Vou voltar aqui para... Não gostei desse aqui de enzimas, não. Deixa eu procurar outro filtro. Vou colocar aqui peso molecular, tá? De 4 até 99. Certo? Você vê que ele faz até um histogramazinho da distribuição. Muito legal, tá? Pronto. Drugs for Functional Gastrointestinal Disorders. Vamos ver isso aqui, então. Ele tinha 14 mil alvos. Então vamos ver aqui, ó, atividade, onde que ele aparece, né? Deixa eu ver aqui. Aqui eu filtro. Aqui os ensaios, né, que foram feitos, né? Deixa eu pegar aqui, 64 não violaram, né? Tem 0 violações, né, das regras de Lipinski. Aí vamos lá, ver as atividades. Aí ele traz aqui, agora até trouxe aqui, ele não tá no data, né? Mas aqui tem nanomolar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não é possível que eu não vou achar nada aqui. Devia ter preparado uma busca, ó, micromolar. Ah, não, aqui até tem aqui, ó. Standard value, que é a atividade em nanomolar, né? Aí ele mostra aqui o ensaio. Aí se você quiser fazer o download disso aqui em CSV, ele faz, tá, pessoal? Aí você tem aqui a estruturazinha da molécula e aí você tem todos esses dados numa tabelinha. Eu vou baixar aqui para mostrar para vocês, tá bom? Vai dar erro, é brincadeira.
acabei voltando. Mas aqui, pessoal, você baixa e visualiza isso aqui. Depois vocês podem testar, tá? Senão o vídeo aqui vai ficar muito longo. Mas aí você tem o Campbell, tá certo? Para fazer essas buscas, tem o PubChem, tem outras bases de dados, tem aquela que eu mandei para vocês lá no grupo também, do Binding, né? Então, quando você tem esses códigos smarts, isso facilita, ó, a busca, como a gente fez. Tudo bem, pessoal? Então era isso que eu tinha para falar para vocês aqui sobre o smarts.